Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Imagine-se sob um céu noturno, onde o silêncio é quebrado apenas pelo brilho distante das estrelas. Acima de nós, a Via Láctea se estende como um rio de luz, convidando perguntas sobre nosso lugar no universo. O que são essas ilhas brilhantes perdidas na vastidão escura? O que une bilhões de estrelas em uma dança cósmica? Galáxias, cidades de estrelas, poeira e mistério, cada uma com sua própria história e destino. Ao explorarmos essas maravilhas, buscamos entender de onde viemos e para onde vamos. Prepare-se para uma jornada pelo cosmos, onde cada ponto de luz conta uma parte da nossa própria história. Nossa jornada começa na mais absoluta infância do universo, uma mera fração de segundo após o Big Bang. O cosmo era uma sopa inimaginavelmente quente, densa e uniforme de partículas fundamentais e energia. Em um momento de proporção verdadeiramente cósmica, um processo chamado inflação se estabeleceu, fazendo com que o universo se expandisse exponencialmente, mais rápido que a velocidade da luz. Esse alongamento rápido suavizou o universo, mas não o deixou perfeitamente liso. Pequenas flutuações em nível quântico, tremores aleatórios no próprio tecido do espaço-tempo, foram esticadas para escalas astronômicas. Essas minúsculas variações de densidade, diferenças de apenas uma parte em 100.000, foram as sementes primordiais a partir das quais todas as estruturas futuras, incluindo as galáxias, cresceriam. Eram os sussurros imperceptíveis de um cosmo que ainda não tinha nascido. Pelos próximos 380.000 anos, o universo continuou a se expandir e esfriar, mas permaneceu uma névoa opaca. Partículas de luz, fótons, estavam constantemente se dispersando em elétrons livres, presos em um jogo cósmico de pinball, incapazes de viajar qualquer distância significativa. Mas, à medida que o universo esfriava para cerca de 3.000 graus Kelvin, um evento crítico ocorreu, a recombinação. Elétrons e prótons finalmente desaceleraram o suficiente para se combinar e formar os primeiros átomos estáveis, principalmente hidrogênio e hélio. De repente, o universo se tornou transparente. Os fótons foram libertados, e eles têm viajado pelo espaço desde então. Essa luz antiga, esticada pela expansão cósmica em micro-ondas, é o que agora detectamos como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O brilho remanescente do Big Bang, carregando a impressão dessas flutuações de densidade iniciais. Agora, é aqui que o mistério se aprofunda. A matéria comum que conhecemos e vemos, a matéria que compõe estrelas, planetas e nós, é apenas uma pequena fração do conteúdo total de massa e energia do universo. Cerca de 5 vezes mais abundante é uma substância que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente: a matéria escura. Ela não interage com a luz, por isso a chamamos de escura, mas exerce uma poderosa atração gravitacional. Após o Big Bang, esse andaime invisível foi o verdadeiro arquiteto do cosmo. Enquanto a pressão da luz e do gás no início do universo lutava contra a atração da gravidade, a matéria escura não sentia tal resistência. Ela estava livre para começar a se aglomerar imediatamente, sendo atraída para as regiões ligeiramente mais densas que sobraram da inflação. Esses aglomerados invisíveis de matéria escura se tornaram as âncoras gravitacionais, os buracos cósmicos nos quais a matéria comum acabaria caindo. Eles formaram vastas estruturas esféricas chamadas halos de matéria escura, criando os poços gravitacionais necessários para reunir o gás hidrogênio e hélio que preenchia o universo. Sem a matéria escura, a fraca gravidade da matéria comum sozinha teria sido insuficiente para superar a expansão do universo e formar estruturas tão grandes e tão cedo quanto as galáxias que agora observamos. A matéria escura forneceu a estrutura, o esqueleto invisível sobre o qual os corpos brilhantes e visíveis das galáxias seriam construídos mais tarde.
Foi a força silenciosa e invisível que preparou o terreno para as primeiras estrelas brilharem. Por milhões de anos após a recombinação, o universo mergulhou em um período conhecido como Idade das Trevas Cósmica. Não havia estrelas, nem galáxias, apenas vastas e silenciosas nuvens de gás hidrogênio e hélio flutuando pela escuridão em expansão, sendo lentamente atraídas pelas concentrações invisíveis de matéria escura. Dentro das regiões mais densas dos halos de matéria escura, o gás comum começou a se acumular. À medida que as nuvens de gás se tornavam mais massivas, a gravidade as apertava cada vez mais. A pressão e a temperatura em seus núcleos dispararam, subindo até atingirem o limite crítico de cerca de 10 milhões de graus. Nesse momento, as primeiras estrelas se acenderam, fundindo hidrogênio em hélio e inundando o universo com luz pela primeira vez, encerrando a Idade das Trevas. Essas estrelas de primeira geração, conhecidas como estrelas da população 3, eram diferentes de todas as estrelas existentes hoje. Formadas por hidrogênio e hélio puros, eram colossais, centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol, e extremamente quentes, brilhando com uma luz azul-branca intensa. Suas vidas foram brilhantes, mas incrivelmente curtas, durando apenas alguns milhões de anos. Por causa de sua imensa massa, elas queimavam seu combustível nuclear a uma taxa furiosa antes de morrerem em explosões espetaculares chamadas supernovas. Essas explosões foram eventos cataclísmicos que não só lançaram ondas de choque poderosas através do gás circundante, mas também realizaram uma espécie de alquimia cósmica. Pela primeira vez, elementos mais pesados como carbono, oxigênio e ferro foram forjados nas fornalhas estelares e espalhados pelo espaço. Esse processo de enriquecimento químico foi um momento crucial na história cósmica. As nuvens de gás pristinas, das quais a próxima geração de estrelas se formaria, foram agora semeadas com esses elementos mais pesados. Esses elementos agiram como resfriadores eficientes, permitindo que as nuvens de gás esfriassem mais rapidamente, se fragmentassem em aglomerados menores e formassem uma gama mais ampla de estrelas menos massivas e de vida mais longa, mais parecidas com o nosso próprio Sol. As primeiras pequenas galáxias infantis, ou protogaláxias, começaram a tomar forma. Eram coleções caóticas e irregulares dessas primeiras estrelas e gás enriquecido, muito menores e mais desorganizadas do que as grandes galáxias que vemos hoje. Elas foram os humildes começos, as pequenas vilas que eventualmente se transformariam em cidades galácticas em expansão. A história da formação de galáxias a partir desse ponto é de crescimento implacável através de fusões. Essas primeiras protogaláxias eram gravitacionalmente atraídas umas pelas outras dentro dos halos de matéria escura maiores. Elas colidiam e se fundiam constantemente, suas estrelas e nuvens de gás se misturando em uma dança caótica. Cada fusão criava um sistema maior e mais massivo, desencadeando intensas explosões de nova formação estelar à medida que as nuvens de gás se chocavam e se comprimiam. Ao longo de centenas de milhões de anos, esse processo hierárquico, o que os astrônomos chamam de modelo de formação de galáxias de baixo para cima, montou estruturas cada vez maiores. Pequenas protogaláxias se fundiram para formar galáxias anãs, que por sua vez se fundiram para construir as majestosas galáxias espirais e elípticas que povoam o cosmos hoje. Ao espiar o universo com nossos telescópios, descobrimos que as galáxias não são todas iguais. Elas vêm em uma variedade deslumbrante de formas e tamanhos, uma verdadeira feijoada cósmica, classificada pelos astrônomos em algumas categorias principais. As mais icônicas são as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea e nossa vizinha famosa, Andrômeda. Esses sistemas majestosos apresentam um bojo central brilhante de estrelas mais velhas e avermelhadas, cercado por um disco plano e rotativo. O disco é onde a muvuca acontece, cheio de gás interestelar
poeira e braços espirais brilhantes. Esses braços não são estruturas sólidas, mas sim ondas de densidade, engarrafamentos cósmicos onde as nuvens de gás são comprimidas, desencadeando o nascimento de estrelas azuis, jovens e brilhantes. Elas são as cidades vibrantes e formadoras de estrelas do universo. Em total contraste estão as galáxias elípticas. São massivas, avermelhadas, blobs sem características definidas, variando em forma de quase esféricas a bolas de futebol alongadas. Um excelente exemplo é a Messier 87, uma galáxia elíptica gigante no aglomerado de Virgem, famosa por abrigar um buraco negro supermassivo cuja sombra nós já fotografamos. Ao contrário das espirais, as elípticas têm muito pouco gás, poeira ou formação estelar em andamento. Elas são compostas quase inteiramente por estrelas velhas e vermelhas, movendo-se em órbitas aleatórias e desordenadas, como um enxame de abelhas. Os astrônomos acreditam que esses gigantes cósmicos são o produto final de inúmeras fusões de galáxias, cemitérios cósmicos onde os fogos de artifício da formação estelar há muito tempo se apagaram, deixando para trás uma população silenciosa e antiga de estrelas. Fazendo a ponte entre espirais e elípticas, estão as galáxias lenticulares. Assim como as espirais, elas têm um bojo central e um disco, mas lhes faltam os proeminentes braços espirais e usaram a maior parte de seu gás e poeira. Elas são como galáxias espirais que desbotaram, com sua formação estelar tendo cessado em grande parte. Depois, existem as galáxias irregulares, que, como o nome sugere, não têm forma definida alguma. As nuvens de Magalhães, grande e pequena, duas galáxias satélites orbitando nossa Via Láctea, são exemplos clássicos. São frequentemente sistemas pequenos e caóticos, ricos em gás e poeira, e cheios de vigorosa formação estelar. Sua aparência desgrenhada é muitas vezes o resultado de interações gravitacionais ou colisões recentes com vizinhos maiores que distorceram sua estrutura. Entre todos esses tipos, as galáxias anãs são as mais numerosas no universo, embora possam ser difíceis de detectar. Elas são os pequenos notáveis do oceano cósmico, contendo de alguns milhares a alguns bilhões de estrelas. Acredita-se que sejam os blocos de construção sobreviventes do universo primitivo, semelhantes às protogaláxias que se fundiram para formar sistemas maiores como o nosso. Estudá-las é como encontrar fósseis vivos. Elas fornecem pistas inestimáveis sobre as condições iniciais da formação de galáxias e o enriquecimento químico do cosmos primitivo. Elas são os ecos de um passado distante, nos lembrando que até as estruturas mais grandiosas cresceram de humildes começos. Uma das realizações mais profundas da astronomia moderna é que a classificação das galáxias não é apenas um catálogo estático, é um retrato de um processo evolutivo em andamento. As formas das galáxias não são fixas para sempre. Elas mudam, se transformam, evoluem. A aparência de uma galáxia hoje é consequência direta de toda a sua história desde sua formação inicial, passando pelo histórico de fusões até as interações com o ambiente cósmico ao seu redor. A elegante espiral que enxergamos hoje pode ser resultado de uma colisão violenta em um passado distante, e a gigante elíptica pode ser o resultado calmo de uma fusão frenética entre duas espirais. No cosmos, assim como na Terra, a única constante é a mudança. O principal motor dessa metamorfose galáctica é a gravidade, que se manifesta através de fusões e colisões. Quando duas galáxias se aproximam, a atração gravitacional mútua começa a causar grandes perturbações. Longas caudas de marés, compostas por estrelas e gás, podem ser arrancadas das galáxias originais, criando arcos e fluxos espetaculares que se estendem por centenas de milhares de anos-luz. Se as galáxias estiverem em rota de colisão direta, elas eventualmente passarão uma pela outra. Embora estrelas individuais raramente colidam,
Devido às imensas distâncias entre elas, as vastas nuvens de gás interestelar não passam tão tranquilamente assim. Elas colidem, comprimindo o gás e desencadeando uma explosão massiva de formação estelar conhecida como starburst. Esse processo de fusão é, atualmente, a principal teoria para a formação das galáxias elípticas. Imagine duas grandes galáxias espirais ricas em gás, como a Via Láctea e Andrômeda, colidindo. Ao longo de centenas de milhões de anos, a dança gravitacional delas perturbaria os discos espirais, aleatorizaria as órbitas das estrelas e provocaria um starburst espetacular que consumiria a maior parte do gás disponível. Quando a poeira finalmente baixasse e a formação de estrelas cessasse, o aglomerado caótico de estrelas se acomodaria em uma forma esferoidal. O que antes eram duas belas espirais se tornaria uma única galáxia elíptica gigante, tranquila e avermelhada, com a juventude dinâmica apenas na lembrança. Mas não se trata apenas de colisões dramáticas. O ambiente de uma galáxia também desempenha um papel crucial em sua evolução. As galáxias não são isoladas. Muitas vezes, vivem em grupos ou aglomerados massivos, que contêm centenas ou até milhares de outras galáxias. Nesses ambientes densos, um processo chamado stripping, por pressão de arrasto, pode ocorrer. À medida que uma galáxia espiral se move em alta velocidade através do gás quente e rarefeito, esse meio intergaláctico age como um vento, removendo o gás mais frio da galáxia. Sem esse reservatório de combustível, a galáxia não consegue mais formar novas estrelas. Ela vai, aos poucos, se apagando, seus braços espirais desaparecem, e ela pode se transformar em uma galáxia lenticular pobre em gás ou em uma espiral anêmica, tornando-se vítima de um ambiente hostil. O universo é um lugar dinâmico, um palco para uma grande dança cósmica coreografada pela gravidade. As galáxias estão em constante movimento, puxadas pela influência gravitacional de suas vizinhas e pela estrutura subjacente da matéria escura. Esse movimento inevitavelmente leva a interações, encontros próximos e colisões espetaculares. Quando testemunhamos duas galáxias se fundindo, estamos vendo um dos eventos mais poderosos e transformadores do cosmos. É um processo que pode levar centenas de milhões de anos para se desenrolar uma catástrofe em câmera lenta, de escala inimaginável. As galáxias. Antena e as galáxias do Rato são exemplos famosos congelados no tempo por nossos telescópios, mostrando o belo caos dos encontros galácticos. Durante uma colisão, as galáxias não colidem como dois carros. Em vez disso, elas passam uma pela outra. O espaço entre as estrelas é tão vasto que colisões estelares diretas são extremamente raras. Se você estivesse em um planeta dentro de uma dessas galáxias, provavelmente nem perceberia outra estrela passando por perto. No entanto, os efeitos gravitacionais são profundos. As estruturas delicadas das galáxias são completamente desfeitas. Estrelas são puxadas de suas órbitas e lançadas no espaço profundo, formando as longas e graciosas caudas de maré que observamos. Os discos outrora ordenados das galáxias espirais são torcidos e distorcidos, sua simetria elegante destruída para sempre pela força implacável da gravidade. É um processo de destruição criativa em escala cósmica. A verdadeira ação durante uma fusão acontece com o gás. As enormes nuvens de gás e poeira interestelar dentro de cada galáxia não passam livremente uma pela outra. Elas colidem de frente, criando ondas de choque massivas que comprimem o gás a densidades incríveis. Essa compressão desencadeia uma explosão furiosa de formação estelar. Um starburst que pode criar novas estrelas a uma taxa centenas de vezes maior do que em uma galáxia normal. Esses starbursts iluminam o sistema em fusão, tornando-o um dos objetos mais luminosos do universo. Mas essa frenesi é passageira. O starburst rapidamente consome o suprimento de gás disponível,
e os ventos poderosos das estrelas recém-nascidas e das supernovas expulsam o gás restante da galáxia, efetivamente encerrando a formação futura de estrelas. Esse processo está, inclusive, no nosso futuro. A nossa própria Via Láctea está em rota de colisão com nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda, viajando uma em direção à outra, a cerca de 110 km por segundo. Elas estão destinadas a colidir em aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Nossos descendentes distantes, se existirem, verão um céu transformado enquanto as duas majestosas espirais entram em uma dança gravitacional que vai remodelar nosso lar galáctico. Ao longo de bilhões de anos, elas vão se fundir em uma única galáxia elíptica gigante, que alguns astrônomos apelidaram de Milcomeda. O nosso Sol provavelmente será lançado em uma nova órbita distante dentro dessa nova galáxia, um testemunho silencioso do fim da Via Láctea como a conhecemos. Galáxias, assim como as estrelas que contêm, têm um ciclo de vida. Elas nascem, amadurecem e eventualmente desaparecem. O segredo desse ciclo de vida é o gás. Uma galáxia jovem e ativa é rica em gás molecular frio, o combustível necessário para formar novas estrelas. Essas galáxias azuis, como as espirais e irregulares, são lugares vibrantes, com seus braços brilhando à luz de estrelas jovens, quentes e massivas. Elas estão constantemente reciclando material. O gás forma estrelas. As estrelas forjam elementos mais pesados e explodem, devolvendo esse material enriquecido ao meio interestelar, onde esfria e forma uma nova geração de estrelas. Esse é o estágio ativo e formador de estrelas da vida de uma galáxia, um ciclo contínuo de nascimento e renascimento cósmico. No entanto, essa fase vibrante não pode durar para sempre. Uma galáxia pode ficar sem combustível. O próprio processo de formação estelar, especialmente em starbursts violentos, pode consumir o suprimento de gás. Além disso, nem todo o gás é reciclado. Uma parte significativa permanece presa em estrelas de longa vida e baixa massa e em remanescentes estelares como anãs brancas e estrelas de nêutrons. Ao longo de bilhões de anos, o reservatório de gás disponível diminui. À medida que o combustível acaba, a taxa de formação de estrelas desacelera e, eventualmente, para. As estrelas azuis, brilhantes e massivas morrem rapidamente e não são substituídas. Apenas as estrelas mais velhas, menores e avermelhadas permanecem, e a galáxia faz a transição de um azul vibrante para um vermelho sereno. Um ator crucial nesse processo é o buraco negro supermassivo que se esconde no centro de quase todas as grandes galáxias. Esses gigantes, com massas de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol, não são apenas residentes passivos. Quando gás e estrelas caem em direção ao buraco negro, eles formam um disco de acreção giratório e superaquecido ao seu redor. Esse disco pode se tornar incrivelmente brilhante, superando todas as estrelas da galáxia juntas, criando o que chamamos de núcleo ativo de galáxia, AGN ou quasar. A energia e radiação imensas que saem dessa região podem aquecer o gás ao redor da galáxia, ou até mesmo gerar ventos poderosos que expulsam o gás da galáxia completamente. Isso é uma forma de feedback que pode efetivamente encerrar a formação estelar. Esse processo de encerrar a formação de estrelas é conhecido como quenching. Uma galáxia é quenchada quando seu suprimento de gás é removido ou aquecido a um ponto em que não pode mais esfriar e colapsar para formar estrelas. Isso pode acontecer por processos internos, como o feedback do AGN, ou externos, como o stripping por pressão de arrasto em um aglomerado galáctico denso. Uma vez quenchada, a galáxia entra em uma longa e silenciosa fase de evolução passiva. Ela se torna uma galáxia elíptica ou lenticular vermelha e morta, com sua história de criação praticamente encerrada. Ela simplesmente continuará envelhecendo, suas estrelas lentamente se apagando até desaparecer no crepúsculo cósmico. Esse é o destino inevitável de muitas galáxias,
o ato final em suas longas e dramáticas vidas. Para entender como as galáxias surgiram, precisamos olhar para trás no tempo. E, em astronomia, olhar para trás no tempo é tão simples quanto olhar para muito, muito longe. Como a luz viaja a uma velocidade finita, a luz de galáxias distantes levou bilhões de anos para chegar até nós. Quando olhamos para uma galáxia que está a 13 bilhões de anos-luz de distância, estamos vendo como ela era 13 bilhões de anos atrás, quando o universo ainda era um bebê. Durante décadas, o telescópio espacial Hubble nos deu vislumbres instigantes desse cosmos primordial, mas sua visão era limitada. Para ver as primeiras galáxias, precisávamos de um novo tipo de olho, capaz de enxergar na luz infravermelha, o tipo de luz que objetos antigos e distantes emitem depois que sua luz foi esticada pela expansão do universo. Entra em cena o Telescópio Espacial James Webb. JWST. Lançado no Natal de 2021, esse observatório revolucionário é uma máquina do tempo de poder incomparável. Com seu enorme espelho dourado e sensibilidade extraordinária à luz infravermelha, o JWST foi projetado especificamente para empurrar nosso horizonte cósmico de volta à era da primeira luz, para testemunhar a formação das primeiras estrelas e galáxias. E, em seu curto tempo de operação, ele já começou a revolucionar nossa compreensão do universo primitivo, entregando imagens que são ao mesmo tempo incrivelmente belas e cientificamente profundas. Ele está nos mostrando um universo muito mais complexo e avançado em tempos remotos do que jamais imaginávamos. Uma das descobertas mais impressionantes do JWST é a quantidade de galáxias brilhantes e bem formadas que existiam tão cedo. As teorias previam que as primeiras galáxias seriam pequenas, irregulares, verdadeiros protogaláxias. Mas o Webb encontrou galáxias surpreendentemente massivas e estruturadas, incluindo algumas com formatos de disco distintos, que existiam apenas 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias parecem ter formado estrelas em um ritmo incrível, tornando-se muito mais massivas, muito mais rapidamente do que nossos modelos permitiam. É como se o universo estivesse com pressa para começar, construindo grandes cidades galácticas quando esperávamos encontrar apenas pequenas vilas. Essas descobertas estão desafiando nossos modelos estabelecidos de formação galáctica. Como essas galáxias cresceram tanto, tão rápido? Como seus buracos negros centrais ficaram tão massivos em uma época tão precoce? Astrônomos estão agora correndo para revisar suas teorias. Talvez as primeiras estrelas fossem ainda mais massivas do que pensávamos, produzindo buracos negros que cresceram rapidamente. Ou talvez o gás pudesse fluir diretamente para o centro dos halos de matéria escura de maneira mais eficiente, alimentando um crescimento explosivo. Os dados do JWST estão nos levando de volta à prancheta, forçando-nos a repensar os processos fundamentais que governaram o amanhecer do cosmos. É um momento empolgante para ser astrônomo. O universo está nos mostrando que ainda tem muitas surpresas guardadas. Nossa jornada pela vida das galáxias, desde as primeiras sementes no alvorecer cósmico até as grandes fusões e o silencioso apagar da velhice, é mais do que um exercício acadêmico. É a história de nossas próprias origens cósmicas. Cada átomo do seu corpo, cada elemento mais pesado que hidrogênio e hélio, foi forjado dentro de estrelas e distribuído por supernovas em galáxias que existiam muito antes do nascimento do nosso Sol. Nós somos, no sentido mais literal, filhos das estrelas, e as estrelas são filhas das galáxias. A Via Láctea não é apenas o nosso endereço, é nossa mãe, nossa criadora, o vasto ecossistema cósmico que forneceu a matéria-prima para o nosso sistema solar, nosso planeta e, em última instância, para nós mesmos. Quando estudamos a luz das galáxias mais distantes, estamos rastreando essa linhagem até sua fonte.
Estamos acompanhando a cadeia de reciclagem cósmica e enriquecimento químico que tornou nossa existência possível. Vemos como o universo se transformou de um estado simples de hidrogênio e hélio para um cosmos rico na complexidade química necessária para planetas e vida. A história das galáxias é a história de como o universo se tornou um lugar habitável. Ela nos conecta às maiores escalas do espaço e aos abismos mais profundos do tempo, lembrando-nos de que fazemos parte de uma vasta e interconectada teia cósmica que vem evoluindo há quase 14 bilhões de anos. Essa busca por compreensão é uma parte fundamental do que nos torna humanos. Olhamos para o céu e nos perguntamos: de onde veio tudo isso? Como funciona? Qual é o nosso lugar nisso tudo? O estudo das galáxias nos ajuda a responder essas perguntas profundas. Ele nos dá perspectiva. Ver os campos profundos do Hubble ou do Webb, com suas milhares de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e potencialmente incontáveis mundos, é uma experiência humilde. Isso ressalta a imensa escala do universo e a preciosidade do nosso próprio pequeno mundo, nosso pálido ponto azul suspenso na grande escuridão cósmica. A história das galáxias está longe de terminar. Com cada novo telescópio, com cada nova descoberta, escrevemos um novo capítulo. O telescópio espacial. James Webb está apenas começando sua missão e certamente vai desvendar ainda mais segredos sobre o alvorecer cósmico. O grande enredo do cosmos ainda está sendo escrito, e temos o privilégio de viver numa era em que podemos ler suas páginas mais antigas. Ao continuar explorando essas magníficas ilhas de estrelas, não estamos apenas explorando o universo, estamos explorando a nós mesmos, montando o épico quebra-cabeça de onde viemos e descobrindo nossa verdadeira conexão com o cosmos.